Gente, hoje eu vou falar sobre a medicina personalizada em oncologia. O que é isso? Quando a gente tem um diagnóstico de um tumor de mama, de reto, de pâncreas, de pulmão, independente do local, a gente quer oferecer o melhor tratamento para o paciente. Esse tratamento ele envolve muitas vezes cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Recentemente, tem alguns tratamentos novos que são tratamentos mais direcionados para algum tipo de alteração que o próprio tumor pode apresentar. São os tratamentos tipo imunoterapia e as drogas-alvo. O que significa isso? Antigamente a gente tratava os tumores separadamente, né? Câncer de mama tratava de um jeito, câncer de pulmão de outro, câncer de rim de outro. Hoje ainda existe essa segmentação, porém a gente acaba analisando muito mais como o tumor em si se apresenta do que pela parte do corpo que ele começa. Por exemplo, existem alguns tumores que apresentam na sua membrana algum tipo de expressão proteica que pode ter resposta a algum tipo de tratamento específico. Por exemplo, os tumores de mama podem apresentar amplificação do HER, que faz uma resposta ao tratamento com trastuzumab, que é uma medicação, uma droga-alvo. E os próprios tumores gástricos também podem ter a amplificação desse gene, fazendo também com que se tenha resposta a essa droga. Então, o que é personalizar a oncologia? É a gente conseguir olhar todas essas alterações nas células tumorais e poder oferecer aos pacientes uma droga específica para essa mutação. Dentro desse campo, o que é muito importante que vem surgindo que eu quero falar hoje para vocês é sobre a biópsia líquida. A biópsia líquida é um exame de sangue que é feito rapidamente, em 5 minutos o paciente coleta o exame de sangue e através dessa biópsia a gente consegue ter uma análise muito ampla do tumor que o paciente apresenta. Por quê? Quando o tumor está em multiplicação, ele começa então a liberar fragmentos do seu DNA ou até as próprias células tumorais podem ser liberadas na corrente sanguínea do paciente. E quando a gente consegue tirar o sangue do paciente, fazer uma análise desse material, a gente consegue ver todas as mutações, todas essas alterações moleculares que o paciente pode ter e então escolher um tratamento direcionado para essas alterações. Uma outra coisa que é bem interessante da biópsia líquida, uma coisa que saiu agora no último congresso de Chicago, é também a gente poder escolher aqueles pacientes que precisam ou não de tratamento depois da cirurgia. Por exemplo, os pacientes que têm um câncer de intestino, tá? Que fazem uma cirurgia. Estão curados ou não estão depois dessa cirurgia? Muitas vezes nós, oncologistas, indicamos quimioterapia. Mas hoje em dia a gente sabe que tem alguns pacientes que talvez recebem quimioterapia e na verdade não precisam. A gente trata um pouquinho a mais por segurança. E tem paciente que deixa de receber e depois o tumor recidiva. A biópsia líquida, nesse cenário, o que ela faz? Logo depois da cirurgia, algumas semanas, é coletada uma amostra de sangue desse paciente e se a gente tiver célula tumoral circulante ainda, esse é o paciente que precisa da quimioterapia para eliminar essa célula e aumentar a chance dele de cura. Então veja, a gente está chegando num ponto da oncologia onde a gente consegue exatamente separar os pacientes por grupos, personalizar o tratamento e conseguir uma maior chance de cura, menos efeito colateral, que é o que a gente precisa.